Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Hoje temos uma convidada que foi autora do estudo que ganhou uma grande repercussão sobre exercícios físicos e depressão no BMJ, que é o British Medical Journal, um periódico, né, uma revista científica com grande fator de impacto. E ela é brasileira, vai contar sobre o processo do estudo, de alguns resultados, e aí também, claro, como está sendo a vida na Austrália, o seu doutorado lá no Instituto de Psicologia Positiva na Universidade Católica Australiana, em Sydney, que é a Roberta Vasconcelos. Roberta, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, obrigada por permitir estar aqui. É uma honra porque eu estou aqui já há 9 anos na Austrália e é a primeira vez, né, que a gente tem essa conexão com o pessoal do Brasil e com pesquisa no Brasil desde que a gente veio para cá. Então, obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Então, antes de a gente falar de pesquisa, Roberta, eu gosto de conhecer a pessoa. Então, conta pra gente primeiro quem que é Roberto Vasconcelos, o que tu gosta de fazer. Provavelmente tu gosta muito também de estudar, de pesquisar, mas e além disso? Sim, então, eu sou natural de uma cidade pequena, vizinha de Florianópolis, né? Você se formou no Cefid, eu também sou filha do Cefid. Sou natural de Imbituba, me formei no Cefid, fiz a minha graduação em Educação Física, depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. E meu marido veio para a Austrália, conseguiu uma bolsa, nós íamos para a Austrália para que ele fizesse o doutorado dele aqui. Ele também se formou no Cefid e veio fazer doutorado aqui. E aí, terminando o doutorado, as oportunidades foram acontecendo, ele conseguiu um emprego aqui, a gente acabou resolvendo ficar um tempo a mais, e eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos para fazer meu doutorado aqui também. Sobre mim, academicamente falando, eu mudei de área. Eu era da área da biomecânica, né? Fiz a minha graduação e o meu mestrado na área da biomecânica. E aí, quando nós viemos para a Austrália, toda aquela dificuldade da língua, toda aquela coisa, né? Passei um tempo, tinha um filho pequeno, então passei um tempo sem trabalhar. E quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, foi como assistente de pesquisa no instituto onde o Diego fazia o doutorado dele, que é um instituto de psicologia positiva, psicologia e educação positiva. E aí eu comecei a ter contato com as pesquisas que eles desenvolvem nesse instituto e acabei me envolvendo, né, me interessando. Aí parte do meu trabalho era fazer os cadastros das publicações, manter o sistema de dados da universidade, né, todas as publicações atualizadas. Então, eu acabei tendo contato com o que estava sendo desenvolvido. E aí, depois quando eu comecei a desenvolver um pouquinho mais o meu inglês e ter um pouquinho mais de liberdade para trabalhar, eu comecei a trabalhar com limpeza de dados, extração de dados e a participar de estudos, que foi onde eu comecei a trabalhar nessa revisão sistemática. Eu trabalhava como assistente de pesquisa e fui convidada para fazer a extração de dados desse estudo. Sim. E assim foi que começamos. Fora isso, de mim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de música, eu gosto de dança e eu gosto de fazer exercício físico, mas para ser bem sincera, hoje em dia tá bem difícil, bem complicado. Eu tô tentando me puxar para voltar, mas E é na reta difícil, né? final Olha como é difícil. Às vezes a gente e escreve sobre isso e tem um resultado incrível sobre isso e na prática é complicado, né? Pô. Sim, exatamente. E eu tô na reta final do meu doutorado, tenho 3 ou 4 meses aí para entregar minha tese, então, com 3 filhos, trabalhando, né? Eu também estou dando aula na universidade aqui, então tá bem puxado mesmo, bem difícil. E eu sei que eu tenho consciência de que isso me ajudaria, apesar de tudo, seria benéfico para mim, né? Para minha saúde física, mental e bem-estar geral. Mas eu estou tendo dificuldade de conseguir me organizar. Mas, sim. E sou uma pessoa simples, eu posso dizer, sem muitos... uma pessoa simples. Legal, Gosto de legal. das coisas simples da vida. Sim, que bom, que bom. Então, Família, Roberta, em você primeiro falou da lugar. dança. A dança, inclusive, teve um bom resultado, né? Apesar das limitações ali que vocês colocam como modalidade, por conta, né, do N amostral, dos riscos de viés da pesquisa em dança, né? Mas também é uma modalidade provavelmente
válida, né? Sim. Embora não esteve entre as melhores, né? Na verdade, assim, o tamanho, o efeito, né, que a gente encontrou para a dança foi um efeito o maior de todos, na Maior, né? verdade. Mas como você mesmo mencionou, foram apenas 5 ou 6 estudos, as amostras eram pequenas, então é difícil de a gente dizer que a dança é a modalidade mais efetiva, porque Sim. não tem um embasamento científico suficiente para a gente falar isso. Mas com certeza isso aponta para é como se fosse uma bandeira, né, para que outros estudos sejam realizados usando, né, testando a dança como um possível e efetivo tratamento para depressão. Sim, boa. Aí a galera que ainda não ficou sabendo do estudo, eu estou colocando aqui no link, na descrição desse podcast, né, o link para o estudo. Tem várias notícias já em sites famosos sobre o estudo, com depoimentos do autor. A própria Roberta escreveu também uma coluna para o The Conversation Brasil, acho que foi, né? Uhum. Show de Isso aí. bola, então. Mas nada dispensa, acho que a leitura do texto completo e da análise. Tem um infográfico no próprio artigo, né? Acho que essa é uma tendência que os artigos agora mais novos têm trazido, o infográfico já resumindo parte dos achados ali. Mas, em geral, Sim. o objetivo, né, para quem ainda não leu, o objetivo do estudo foi identificar a dose, então a quantidade e principalmente a modalidade ideal, né, mais considerado próximo do ideal possível para o transtorno depressivo maior, em comparação aí com psicoterapia, medicamentos antidepressivos e condições de controle. E aí, para isso, os autores, que foram 18, e aí é um trabalho muito grandioso, né? Vamos até falar um pouquinho do processo com a Roberta agora. Ele foi através de uma revisão sistemática, né? Que é utilizada uma forma para reunir estudos, né? Uma forma bem sistemática, bem organizada, para primeiro procurar, depois selecionar, reunir alguns estudos que trataram desse tema, exercício e depressão, não somente atividade física, né? Então tinha que ser exercício planejado, estruturado, e uma meta-análise de rede, né? Que é chamado network, para precisamente saber aí as diferenças entre os tipos de exercício. Foi isso, né? Exatamente, exatamente. Porque as revisões sistemáticas que tinham disponíveis na literatura, elas tinham investigado, não tinham focado nessas diferenças, nessas nuances entre diferentes modalidades de exercício físico, até porque é bastante difícil. Os estudos são geralmente muito heterogêneos, né? Um estudo testa a dança, um tipo de uma modalidade de dança, um testa samba, o outro testa jazz, ou que Sim. seja, ou fazer yoga coletivamente, fazer em pequenos grupos, tudo pode ser muito heterogêneo e era muito difícil de avaliar, né, o efeito em si dos exercícios físicos. Mas usando essa network analysis, né, que a gente usou, a gente conseguiu desmembrar o exercício físico em diferentes modalidades e testar cada uma separadamente. É claro que quando a gente faz esse desmembramento, a gente acaba diminuindo o tamanho dos subgrupos, né, o tamanho da amostra para cada uma das modalidades, mas foi a gente usou um tratamento estatístico muito cuidadoso, tomando cuidado, né, para todas as variáveis, tentando investigar as variáveis que poderiam estar externamente interferindo nessa relação, as variáveis mediadoras, moderadoras, e testando, por exemplo, levando em consideração os níveis de depressão antes e depois, levando em consideração a intensidade dos exercícios ou frequência de exercício antes e depois, com todas as variáveis de controle que eram, né, que foi possível controlar. E isso deu para o nosso estudo, acabou nos proporcionando resultados mais, que a gente pode dizer, né, mais confiantes, mais robustos, né, sobre essa análise. Sim. Legal. E aí você até mencionou outros estudos sendo publicados. A Roberta contou aqui nos bastidores que demorou, né? Aí teve duração de 5 anos esse trabalho. E aí, nesse Sim. tempo, foram publicados vários outros estudos, né? Até de revisão. Acho que pelo menos 2, 3 que eu me lembro no British Journal of Sports Medicine, que é também uma grande revista, né? Na área de medicina do esporte, talvez seja maior. E isso, em algum momento, influenciou, assim, os autores? Vocês chegaram a comentar sobre isso, conversar sobre possíveis gaps que os autores não fizeram, ou de algum modo influenciou assim o trabalho de vocês? Então, essa foi uma revisão, ela foi registrada, né? Como é que a gente diz?
A priori, assim? Isso, prospectivamente registrada. Então, a gente, até o fim, até a submissão, a gente seguiu aquele protocolo que a Tá. gente tinha desenhado desde o começo. Legal. E então foi esse o trabalho que foi submetido para o jornal. Só que o jornal fez algumas considerações, na verdade, bastante considerações. A gente teve bastante trabalho como uma revisão bem intensa dos resultados, de método, de análise estatística, muitas coisas que a gente teve que adressar. E aí, dentro desse contexto, né, da revisão que foi solicitada pelo jornal, a gente teve que fazer alguns desvios do protocolo, que aí são justificáveis, né? Sim. Porque foram alguns problemas ou sugestões que a gente teve que adaptar, e a gente coloca isso, né, no protocolo, e a gente menciona isso no decorrer do estudo, que em alguns momentos a gente teve que mudar de estratégia para poder oferecer uma evidência mais confiável. Mas foi um trabalho, assim, que eu lembro em 2020, na época quando a gente estava passando pela pandemia, a gente estava extraindo dados. E eram muitos estudos. Então, a gente era um grupo grande, mas no dia a dia, na correria, é sempre muito difícil, né? Você conseguir parar para executar para 2, 3, 4 horas na sua semana para extrair dados. Então, o meu supervisor, né? Que hoje meu supervisor na época era só. Hoje meu orientador, na época era meu supervisor, trabalhando como assistente de pesquisa. Ele tomou a frente e marcou, olha, gente, vou marcar aqui uma vez por semana, toda quinta-feira vai ser o dia da gente ficar depressivo, que aí a gente brincava, né? Vamos ficar todo mundo depressivo junto e trabalhar junto. Então, a gente trabalhava como se fosse num meeting, assim, numa reunião online, todo mundo extraindo dados ao mesmo tempo, cada um com seus estudos. E aí eu tinha uma dúvida, a gente abria ali no chat, ó, eu achei isso, qual é a melhor solução? E aí a gente ia elencando aqueles problemas ali num documento, e cada vez que aparecia o mesmo problema, olha, a gente já achou isso, a gente tomou essa decisão, então vamos ser sistemático aqui, vamos seguir esse padrão. E foi o que a gente conseguiu fazer o estudo andar, assim, muito rápido, porque toda semana éramos quase 10 autores, trabalhando ao mesmo tempo. Então, foi muito bacana, assim, foi uma ideia que realmente funcionou. Possivelmente a gente vai adotar para outros Boa estratégia, né? E às estudos, vezes né? mesmo Exatamente. ficava todo mundo quieto ali, trabalhando na sua, né? Mas é só, né, para Sim, parar tudo que está fazendo e fazer aquilo, né? Extrair os dados, assim. exato. E o dividir a experiência foi um aprendizado muito grande para mim, né? Que ainda nem tinha começado meu doutorado. Para mim foi um aprendizado gigantesco, porque tem coisas que às vezes passa desapercebido, né? Para quem não tem experiência extraindo dados, fazendo análise de qualidade dos estudos. Então, cada vez que eles traziam um questionamento, era um aprendizado a mais. Na próxima vez eu já sei como eu vou fazer, já consigo, né, me virar. Foi muito interessante, um aprendizado muito grande. E depois que a gente terminou a extração dos dados, e aí o Mike e os outros acadêmicos tomaram a frente da análise de dados, aí montaram, né, o primeiro draft do estudo, e aí todos os autores tinham a opção, né, a oportunidade de dar o seu input, de dar o seu feedback e a sua contribuição. Mas é um sistema, assim, que a gente trabalha aqui, é um sistema bem, vamos dizer assim, a favor da colaboração, né, entre os autores e coautores, porque todo mundo tem voz, todo mundo pode opinar e tem a sua voz ouvida de uma forma ou de outra, se não for atendida, mas assim, é justificado por quê? Entende? Então, assim, é muito, muito interessante. O grupo de pesquisa aqui que eu trabalho, assim, eu sou, graças a Deus, agradeço todos os dias pelo aprendizado que eu estou tendo, que é uma coisa, assim, fantástica. Sim, que legal, que massa. Pô, que bom ouvir isso também, né? Porque como é importante pertencer, né? Se sentir assim acolhido no lugar, assim, num grupo de pesquisa. E mesmo na pandemia conseguiram manter, né? Sim, Muito bom, sim. muito legal. Foi muito bom, foi muito bom. E durante a pandemia foi a época que eu estava trabalhando como assistente de pesquisa. Foi a época que as coisas meio que deram uma parada, assim, né? Mas
apareceu a bolsa de estudo, e aí eu estava meio em casa, meio trabalhando, eu comecei a estudar inglês e fazer aplicação para a bolsa, e tudo aconteceu, assim, demorou um pouco mais do que normal, porque as universidades estavam, né, passando por um momento difícil e tal, então demorou quase 10 meses, eu acho, até eu começar o doutorado, foi bastante tempo, mas aí depois começou e tem sido muito gratificante. Que bom. E esse trabalho, Roberto, então começou mais ou menos em 2019, 2018, por aí? 2019 foi quando eles começaram a pensar na ideia e começaram a desenvolver as hipóteses, né, pensar no método. Quando eu comecei em 2020, eu ainda participei das buscas, ainda auxiliei a fazer buscas, né, nas bases de dados e a extração de dados. Foi bem no comecinho, assim, quando eu comecei. Eu acredito que eles tenham começado em 2019, por aí. E saúde mental e exercício e depressão já era uma linha de pesquisa do grupo, assim? Então, eu participo do Instituto de Psicologia Positiva da ICU. Ele tem 3 programas. Um programa que é voltado para o público, né, indígena, aborígene australiano. Um público que é um programa voltado para psicologia positiva e educação positiva, que é mais para intervenções na área da educação e mais para a questão da educação efetivamente. E o programa de motivação e comportamento, que é o programa que eu participo. Então, dentro desse programa, a gente estuda tudo que é envolvido com comportamento sedentário, atividade física, sono, né? E cada um dentro da sua especialidade. A minha especialidade hoje, o meu doutorado, por exemplo, eu estou investigando as relações entre tempo de tela em crianças e problemas socioemocionais. Então, é uma outra vertente, né, da área de comportamento e movimento humano, mas foi o que chamou minha atenção, né, durante as minhas experiências ali dentro do laboratório, foi o que chamou minha atenção, e por isso eu apliquei para essa vaga, para fazer meu doutorado dentro dessa área. Legal. Mas a gente estuda, né, a gente tem vários projetos que são desenvolvidos dentro do laboratório, e de certa forma a gente acaba participando de todos esses projetos. Então, eu já trabalhei em projetos de intervenção de atividade física, que é o iPlay, que é um projeto gigantesco que foi conduzido por um dos meus orientadores, que foi conduzido primeiramente dentro de Nova Gales do Sul, mas agora já está sendo disseminado pela Austrália inteira. E em alguns outros projetos, esse próprio projeto iPlay, que é de intervenção de atividade física, ele começou para crianças, como é que eu vou dizer, tipicamente, com desenvolvimento típico, né? E agora já está sendo replicado para outras populações, para crianças com necessidades especiais, crianças com autismo, algumas intervenções especificamente para meninas. Está sendo disseminado e replicado de diversas formas. À medida que eles vão identificando alguns gaps, eles vão adaptando e readaptando para disseminar. É um projeto bem grande, assim. E vários outros projetos dentro do laboratório eu já participei como assistente de pesquisa. E esse projeto do tempo de tela, eu sou bolsista desse projeto e participo ativamente desde o começo. Quando eu entrei, o projeto já tinha sido desenhado, mas não tinha sido ainda, vamos dizer assim, equipamentos, instrumentos, nada disso tinha sido escolhido ainda, definido. Então, eu participei desde o começo também. E agora a gente corre atrás de toda a instrumentalização e financiamento, tudo, né? Exato, e é um projeto, assim, bem intenso, porque é um projeto sobre, como eu falei, em tempo de tela em crianças, só que a maioria dos estudos em tempo de tela, eles utilizam self-reported measures, questionários. Utilizam questionários para avaliar, né, para saber o tempo que as crianças estão assistindo televisão, jogando videogame e tal. Só que existem evidências de que essas informações podem ser não exatamente revelar o que é verdade na rotina das crianças, porque às vezes as crianças não lembram ou superestimam, né? Os pais às vezes vão dizer que alguns vão tentar
dizer que são mais restritivos e que não deixam tanto assistir TV, mas na verdade deixam. Enfim, é muito difícil, né? Você falar quanto tempo. Eu não sei dizer quanto tempo de tela meus filhos tiveram na semana passada. E são 3. Então, assim, é impossível dizer para todos os 3. Então, a gente está usando câmeras. As crianças usam tipo uma GoPro, assim, e elas gravam, vão fazer a gravação de vídeo de tudo que elas fazem durante 4 dias. Então, foi um projeto muito impactado pela pandemia, porque inicialmente nós iríamos fazer isso em escolas, iríamos lá um grupo de pesquisadores, entregar as câmeras, falar dos procedimentos e tal, para 20, 30, 40 crianças no mesmo dia, e depois nós iríamos buscar e baixar as imagens, recolher as imagens e tal. Por conta do Covid, as escolas todas fecharam as portas. E a gente está fazendo isso individualmente. Então, a gente vai na casa de cada criança 2 vezes, e são 3 time points, 3 momentos, né? Então, a gente tem crianças que começaram lá em 2021, agora estão fazendo o follow-up 1, daqui a pouco já começa o follow-up 2. Então, assim, a gente coletou dados de 100 crianças hoje, 120 crianças hoje, nós temos os dados coletados, mas foram 240 visitas. E são lugares, assim, bem dispersos, assim. Então, dificultou bastante a nossa vida. A logística de pesquisa é outra, né? Mas então, Roberto, essa é uma medida que seria considerada objetiva, né? Do tempo de tela, com filmagens, né? E a análise daí é via humano, ou vocês conseguem já, tipo, um software que vê quanto tempo a pessoa está exposta à tela, assim? Os procedimentos, assim, são bem intensos. A gente está fazendo, existe um software que o meu orientador criou, adaptou de um outro estudo que foi feito, se eu não me engano, na Finlândia ou na Alemanha, não me lembro. Ele fez uma adaptação que era um software para identificar animais na selva. Eu não sei como ele fez uma adaptação para identificar telas, né, nas imagens que a gente está adquirindo. Então, a gente teve que tomar muitos cuidados, assim, foi um processo bem difícil, porque é muito invasivo. Tu colocar uma criança dentro de casa, com uma câmera ligada, né, todo o tempo que ela está dentro de casa, é uma ação muito invasiva. Então, o Comitê de Ética nos impôs várias restrições. Então, a gente teve que usar câmeras que são... os SD cards são especiais, porque são bloqueados, né? Locked, são encrypted, e só a gente pode ver. Então, se a câmera é perdida, ninguém consegue ter acesso a essas imagens. A gente tem que mostrar as imagens para as pessoas, para os pais, antes de sair da casa deles, porque eles têm que nos dar o ok. Tudo que vocês têm, vocês podem usar. A gente teve que desenvolver um software para manchar os rostos das pessoas, para que elas não sejam reconhecidas. Então, assim, são procedimentos bem intensos. Caramba, bem pô, que trabalho, nossa. Mas a gente tem uma equipe, assim, que está bem alinhada, todo mundo trabalhando junto. É muito gostoso, assim, tem sido muito um aprendizado e muito gratificante, como eu disse. Legal, poxa. Bom, Roberto, eu coloquei algumas outras questões para a gente voltar para o estudo ali sobre exercício e depressão, que é... Tu já imaginava que seriam tantos estudos? 218? Tu achou que seria mais ou menos assim? Não, na verdade, a gente não esperava que pudessem ser incluídos tantos estudos, porque os critérios de elegibilidade eram a gente foi bem criterioso, bem fechados. Então, a gente achou que não iam ter tantos estudos. E aí, a nossa primeira versão do artigo, se eu não me engano, tinha 150 e alguma coisa, e depois que a gente fez, aí quando o estudo estava quase pronto, já tinha passado tipo um ano e pouco, a gente teve que fazer uma atualização das buscas e inserir os novos estudos, fazer extração de dados, tudo de novo, e aí a gente alcançou esse número de 218. Mas, sim, foi uma surpresa, assim, o número de estudos que a gente conseguiu encontrar e as combinações que a gente conseguiu fazer, né? Para poder chegar ao resultado que a gente chegou. E desses aí, Roberto, tu pessoalmente, assim, né, o que tu gostou mais, assim, qual que seria para você a principal notícia do trabalho, assim, só para a galera entender, o que mais foi veiculado foi
as principais modalidades, né, mais efetivas para tratar depressão. Então, acho que foram 4: caminhada, corrida, treinamento de força e yoga. Exato. E a intensidade do exercício foi um fator importante também, mas em geral, você, assim, o que tu considera? Seria a efetividade geral do exercício ou realmente apontar para alguma modalidade, assim? Eu acho que a efetividade geral do exercício, e eu acho que a questão da individualidade também, porque a gente conseguiu observar que nem todo exercício serve para todas as pessoas, que a Uhum, intensidade em si é um fator que foi unânime para todas as uhum. modalidades, mas a gente não consegue dizer se a caminhada vai funcionar para todos, se a corrida vai funcionar para todos, tanto que teve algumas diferenciações, por exemplo, entre treinamento de força foi mais efetivo em prevenção de depressão para mulheres, Sim. mas eram mulheres mais jovens, o yoga para homens. Então, a gente consegue verificar que existe essa diferenciação, mas não existiam, tipo, subgrupos suficientes para a gente testar a Sim. diferença de idade ou de sexo, né? Mas o que eu acredito, assim, que foi para mim a maior mensagem mais importante é que os exercícios, todo mundo sabe, a Organização Mundial de Saúde diz que todo mundo deve praticar exercício para o bem-estar físico e mental, né? A gente já conhece essas recomendações. Só que no tratamento de depressão especificamente, as recomendações iniciais primordiais são tratamento terapêutico e medicamentoso. Só que a gente tem evidências suficientes para dizer que os exercícios são uma parte não complementar, mas essencial nesse tripé, é um tripé que pode Uhum. ser, né, ajudado, o exercício ele pode participar dentro dessa combinação. Ele não pode ser colocado como, se a terapia não funcionar, ou se o medicamento não funcionar, quem sabe você tenta o exercício. O Uhum. exercício, ele já teria, a gente tem evidência suficiente de que ele poderia ser incluído como tratamento primário, Sim. né? Não se pode descartar o tratamento medicamentoso, não se pode descartar a psicoterapia, mas também não se pode descartar o exercício. Porque os próprios benefícios da psicoterapia, por exemplo, que é autoconhecimento, né, se libertar de alguns fantasmas internos, de se reconhecer, de conseguir voltar a fazer interações com outras pessoas, de sociabilizar, o exercício, de certa forma, proporciona tudo isso. Mesmo que instintivamente, ou que você não tome consciência daquilo, mas se você participa de um grupo de corrida, você tem interação com o pessoal do grupo de corrida, ou da yoga, ou da dança, enfim. Então, Sim. eu acho que a ideia desse artigo, dos resultados deste artigo, é meio que chamar atenção para quem tem o poder de desenvolver essas políticas de prevenção e promoção da saúde, prevenção da depressão, promoção da saúde, porque se às vezes tem muita gente que não tem condições de fazer uma psicoterapia, tem muita gente que não tem condições de fazer um tratamento medicamentoso, ou tem mais dificuldade de Uhum. alcançar, né, esses tipos de tratamentos, mas talvez fosse se beneficiar muito sabendo que o exercício físico pode ajudar nesse tanto, Sim, entende? sim, com certeza. E, e muitas vezes, até dependendo de como for conduzido, se faz o tratamento medicamentoso, a psicoterapia, o exercício físico, em algum momento se consiga ir diminuindo o tratamento medicamentoso, equilibrando, né, esse tripé, muita gente poderia ser beneficiada disso. Então, acho que o nosso objetivo maior, nosso ganho maior foi conseguir botar na conversa, conseguir Sim, sim, inserir nessa conversa o exercício físico, sim, é efetivo, e a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, com mais sim. carinho, né? E trabalhar nisso, proporcionar Muito mais legal. oportunidades de exercício, proporcionar, ter mais infraestrutura para as pessoas poderem, né, investir em infraestrutura, investir em grupos de exercício, investir em programas, né, que possam ter um alcance maior em áreas que às vezes não tem um alcance, as pessoas que moram em áreas mais afastadas, ou que são de grupos, né, socioeconômicos mais, que têm um pouco mais de dificuldade de ter acesso a essas atividades, que elas possam ser beneficiadas, porque
tá aí. A gente Uhum. conseguiu mostrar que é uma ferramenta muito importante, entende? Então, acho que esse foi, pessoalmente, vamos dizer assim, Roberta, para mim, esse foi o maior ganho. Por isso que eu faço tanta questão de disseminar esses Legal. achados desse estudo. Né? Assim Com como... certeza. Exato. Acho que é para isso que é para isso que eu faço pesquisa e é nisso que eu acredito, entende? Acho que não adianta a gente fazer pesquisa só para estar no jornal, só para os pesquisadores e a comunidade científica ter acesso. Eu acho que isso tem que chegar lá em quem realmente precisa. São as Sim. pessoas, nesse caso, as pessoas que sofrem com ansiedade, transtornos de ansiedade, de depressão, que vão ser os maiores beneficiados. Sim. E às vezes está muito distante, né, essas duas pontas, assim, né, o laboratório de pesquisa, o resultado do paper, e é uma pessoa ali da esquina, né, de uma cidade do interior, que tem uma dificuldade, que está sofrendo com sintomas depressivos. Mas eu tinha até essa questão, Roberto, se hoje vocês já conseguem considerar o exercício como um tratamento de primeira linha, né, e tu já respondeu sem dúvida, para depressão, pelo menos a gente já poderia considerar, né, eu acho que ainda é bem pouco as instituições. Eu acho que tem uma instituição canadense que coloca, né, o exercício como primeira linha ali para pessoas com sintomas moderados, mas eu acho que isso precisa ser falado mais, né, levado mais em consideração. Assim, por exemplo, essa revisão talvez já sirva para possíveis guidelines específicos para Sim, atividade física e saúde mental, né, coisa que não existe ainda, mas eu acho que talvez a gente possa ter essa mudança logo, né? O que tu acha, assim? eu acho que tu colocou isso perfeitamente. É o que eu espero, né? Que a coisa se encaminhe para esse lado, para que o exercício físico ele seja visto não só como um step, né? Não funcionou, tá ali o step do furou o pneu, a gente usa, senão fica guardadinho. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que olhar isso com um pouco mais de atenção e oferecer mais oportunidades e trabalhar para que isso alcance o maior número de pessoas possíveis. Essas oportunidades, né, de fazer Legal. exercícios. Muito bom. E aí eu até anotei um detalhe aqui, principalmente nas colunas. Eu acho que o Michael Notel, que é acho que o Meu orientador. autor, o teu Isso. orientador, né? Foi o primeiro É, autor do estudo. Ele exato. falou também nos textos, nas divulgações que ele colocou sobre a motivação para exercícios, né, em pessoas com depressão, assim. E um dos Uhum. aspectos até que me surpreendeu, acho que para vocês também, vocês colocaram até contrariamente à hipótese que vocês tinham, foi de que os estudos que descrevem o nível de autonomia terem um efeito mais fraco do que os que não fizeram, assim, né? Exato. Então, eu acho que esse é um cuidado importante até na prática, né, para essas Uhum. pessoas com depressão, assim. Se tu quiser comentar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. É porque o que que acontece? É esperado que as pessoas, vamos dizer assim, programas de exercícios que não são tão bem estruturados, ou que não são forçados, ou que não tem uma pressão, né, para a pessoa fazer exercício, fossem dar para essas pessoas mais liberdade ou mais vontade de fazer exercício. Mas na verdade isso não acontece. O que a gente encontrou foi justamente o contrário, porque as pessoas que elas têm, né, esses transtornos depressivos, elas têm uma tendência a se boicotar, a achar que elas não são boas o suficiente, têm a autoestima muito baixa. Então, assim, ó, eu não vou me aventurar a correr 10 quilômetros porque eu não consigo. E antes mesmo de tentar, eu vou dizer que eu não consigo. Eu não vou botar Uhum, mais peso no meu treino de força porque eu não consigo. Elas têm essa tendência a se depreciar e subestimar. uhum, Então, o fato de você fazer o exercício acompanhado de alguém, ou de um familiar, do seu parceiro, de um professor de educação física, um instrutor, né, de musculação, te dá mais suporte para acreditar mais em você. É como se fosse um incentivo e é uma coisa uhum. que te puxa, né, te desafia mais. E aí você acaba realizando os exercícios da intensidade mais próxima da sua capacidade física. Porque tem Uhum. muita gente que não faz, caminha quase devagar, quase parando, porque está entediada, porque está triste, porque está desmotivada. Então vai meio que se arrastando. Mas se tem alguém ali te incentivando, vamos junto, eu tô aqui Uhum. contigo. Tu acaba se puxando um pouquinho mais, se desafiando e alcançando um ritmo, né, de exercício que vai ser mais benéfico para a tua saúde física
e vai te dar aquela sensação de, né, liberar os hormônios todos e fazer com que o teu organismo e a tua mente entenda que aquilo é bom para ti, né, Sim. e te proporcione todos os benefícios que o exercício de maior intensidade pode te proporcionar. Sim. Mas Pois é, realmente foi até já surpreendente. puxando para intensidade. Então, surpreendente, mas puxando já para esse lado da intensidade, eu sei que não foi o objetivo do trabalho, vocês até colocam um pouquinho sobre os mecanismos ali, e tu comentou alguns Sim. deles, né? Por exemplo, será que a maior intensidade está relacionada ali à liberação maior dessas substâncias químicas no cérebro, né? Vocês têm estudado isso, assim, sobre mecanismos, ou até os psicossociais que tu colocou ali, né? Que a pessoa passa a entender que aquilo pode ser bom para ela, e aí também muda um pouco o comportamento, assim, vocês têm investigado isso também? Não, a gente não entrou tanto na parte da fisiologia, né, Uhum. desses mecanismos, da parte fisiológica desses mecanismos, mas a gente conseguiu investigar, conseguiu, né, identificar dentro alguns estudos, assim, eles apresentaram algumas variáveis moderadoras e mediadoras, como está dizendo no estudo, né, de frequência, por exemplo, a frequência de treino, a intensidade de treino, vamos dizer assim, a duração do programa, né? Algumas vezes a Uhum. palavra em português me foge. A duração dos programas de treinamento. Então, essas variáveis não foram tão importantes, né, no resultado final, né, no efeito do Uhum. exercício. Mas a intensidade, sim, e a gente acredita, né, que é muito por essa questão da maior liberação de hormônios que estão relacionados ao funcionamento do cérebro, a todas as sensações de satisfação, né, que esses hormônios podem proporcionar. O que não justifica pela frequência do exercício. Se o exercício for feito sem intensidade, a Uhum. frequência não se justifica, entende? Sim, Não sim. é capaz de oferecer o mesmo resultado. Então, a Interessante. questão. É. Provavelmente impacta nas recomendações, né, um pouco. Sim, até porque algumas recomendações dizem é melhor fazer qualquer exercício do que não fazer nada. Na verdade, não. É melhor você fazer o seu melhor, na Sim, pois sua, na sua melhor condição, com todo o seu potencial, e isso vai ser o que te vai trazer um benefício maior. Claro, é óbvio que se a gente for levar ao pé da letra, é melhor fazer qualquer exercício do que Uhum. nenhum, se a gente for levar ao pé da letra. Mas para se poder realmente receber esse benefício, né, do exercício físico, quanto mais intenso, quanto mais você se desafiar, quanto mais você, né, colocar vontade, sangue nos olhos de Sim. fazer e gostar, porque tem que ser prazeroso. Não adianta você fazer e achar aquilo tudo muito chato. E todo dia terminar de fazer exercício e dizer eu não quero estar aqui. Não é essa a Uhum. ideia. A ideia é você se identificar com alguma coisa, você encontrar alguma coisa que você gosta, você se doar, e aí então você vai receber, né, o resultado, o efeito positivo que o exercício pode proporcionar. Mas Legal, para tudo isso é legal. muito difícil, por isso que é tão importante se estar acompanhado, né, principalmente de profissionais. Aqui na Austrália, é bem diferente a forma como se lida com a questão da orientação Uhum. para exercício físico. No Brasil, as coisas são acompanhadas mais de perto, vamos dizer assim. No Brasil, você vai na academia, você tem que ter lá o professor, tem que estar te orientando, ele está te olhando, ele está. Eu trabalhei em academia no Brasil durante muitos anos, e o tempo inteiro a gente tem que estar escaneando os alunos e tem que estar lá orientando, dizendo como é que faz o exercício, corrige aqui, corrige ali. A gente passa os treinos, a gente, né, faz evolução de treino. Aqui na Austrália, eu não conheço em outros países, mas aqui não é assim. Aqui, o profissional da educação física, ele entra quase que para abrir a academia, te apresentar a academia e dizer, olha, fica à vontade. Fique à vontade aí, só não roube E nada, aí, só não leve nada, né? isso não acontece, acho que nem passa pela cabeça deles. Mas, enfim, é uma coisa assim que se você quiser ajuda, você tem que ir lá perguntar. Sim. Para você ter alguém que venha te orientar voluntariamente, você tem que ter um personal trainer. Uhum. Senão, eles estão ali.
Eu vejo assim, eu agora não estou fazendo academia, mas quando eu estava fazendo, era um show de horrores, assim, de ver tanta gente fazendo coisas erradas, e a pessoa tá ali, e ela, do jeito que ela está, olhando, observando, vendo TV ou sei lá o quê, eles ficam na recepção, eles estão ali para abrir a academia. Então, tanto que assim, no estudo aqui, não é tão claro a questão de ter orientação profissional, né, especializada, não é tão claro. A natureza daqui de orientação para exercício físico é diferente. Entendi. E aí, nesse meu estudo do The Conversation, no artigo que eu vou já submeti, né, que pode ser publicado a qualquer momento, eu fiz questão de frisar que no Brasil as práticas são diferentes e a gente tem que continuar seguindo esse padrão, esse procedimento. A melhor forma de fazer exercício ainda é com orientação de um profissional de educação física. É para isso que os profissionais de educação física estão, né, sendo preparados para te dar o melhor suporte possível. É claro que vai fazer a caminhada com algum familiar, irmão, pais, ou seu parceiro, ou vai para um grupo, né, de corrida ou de yoga, não necessariamente você tem que ter o profissional de educação física do seu lado o tempo inteiro. Mas você vai ser, com certeza, beneficiado se você tiver uma orientação para o seu plano, para o seu programa, uma orientação inicial de como executar os exercícios, de que cuidados tomar. Porque a gente tem que fazer valer, né? Que os profissionais de educação física estão aí para ajudar as pessoas nessa trajetória. Que interessante, Roberta. Eu observei mesmo em alguns países assim que eu visitei e fui em academias, e o teu relato é legal pessoalmente também. Eu estou escrevendo um livro sobre exercício e motivação, enfim, e aí um ambiente que eu gosto muito de estudar é academia, assim. E na Austrália eu até achei que era assim um modelo um pouco mais parecido com o Brasil, mas não, né? Então a gente ainda está na frente, embora a gente olhe hoje o cenário das academias e ainda faça crítica aos profissionais, olha, eles podem melhorar e tal, mas a gente vê comparado a outros países um cenário que não é ruim, na verdade. Talvez a atuação possa melhorar, né? Se a gente souber até como, de maneira intencional, por exemplo, lidar com as pessoas, orientar elas para um caminho melhor, assim, né? Sim, eu acho que as pessoas também tomar um pouco mais de consciência, né? Assim como ninguém deve se automedicar, olhar no Google e ver, acho que eu tô com isso, eu acho que eu tô com aquilo, vou tomar tal remédio porque o Google disse. Não é assim que funciona. É claro que a internet hoje em dia está aí e tem muita gente, inclusive profissionais que estão divulgando seu trabalho, que estão fazendo trabalhos excelentes na internet. E não estou dizendo que isso não é útil, né? Mas no final das contas, você só tem suporte mesmo se você tiver alguém trabalhando junto com você. Né? Se a pessoa está lá na internet dando um curso para milhões de pessoas que ela nunca viu na vida, ela não te conhece, ela não sabe das tuas individualidades, ela não sabe das tuas necessidades. Então, é difícil fazer uma recomendação especificamente para ti. Então, sempre gosto de frisar a importância, né, de ter alguém trabalhando do teu lado, assim, que possa te orientar. Show de bola, Roberta. Então, agora a gente, para fechar, eu queria saber o que além da tua pesquisa no doutorado ali com as crianças e tempo de tela, quais são os planos, né, de pesquisas futuras, enfim, o que tu coloca aí como perspectiva agora? Então, eu estou desenvolvendo no meu doutorado, como eu falei, estou estudando tempo de tela em crianças, e eu estou investigando qual que é a relação, qual que é o efeito do tempo de tela na saúde emocional e social das crianças e comportamento social, mas também a relação inversa. O quanto que as crianças com ansiedade, com desvios de conduta, com hiperatividade, o quanto que elas encontram nas telas um refúgio, uma forma de aliviar esse estresse, né? Esse estresse psicológico, ansiedade, ou até mesmo assim as crianças que têm muito baixa autoestima, como que elas se identificam nas redes sociais, o que é tão atrativo nos videogames, o que as redes sociais são tão pegajosas, né, que as crianças e adolescentes de hoje em dia não conseguem se desvencilhar disso. Então, eu estou estudando as duas relações.
E a minha tese ela é composta de 3 estudos. Eu fiz uma meta-análise que está pronta, submeti hoje, inclusive, para o jornal. Oh, legal, legal. Boa. Vamos cruzar os dedos para ver Sim, vamos torcer. como é que vai ser. E eu encontrei efeitos significativos nas duas direções, tanto tempo de tela causando problemas socioemocionais e problemas socioemocionais levando as crianças a usar mais as telas do que as crianças que não têm problemas. E esses efeitos eram ainda maiores. Caramba. Com esses meus resultados preliminares, eu desenvolvi um outro projeto, um outro estudo, que vai justamente investigar, que eu estou investigando o porquê. O que faz com que os videogames, por exemplo, eles sejam tão atrativos para as crianças. E eu estou estudando isso dentro da teoria da autodeterminação, Legal. olhando para o atendimento das necessidades psicológicas básicas, como que as telas elas atendem o senso de autonomia, de relações sociais e de competência nas crianças e nos adolescentes. Os resultados também são muito interessantes. Que legal, porque isso acho que é o que falta até para o exercício. Os videogames são desenvolvidos para atender às necessidades psicológicas básicas. Às vezes os exercícios não são tão intencionalmente, né? Essa é uma tecla que eu sempre bato, assim. Acho que a gente podia pegar essa abordagem mais intencional, assim, né? Exato, e tem que haver uma identificação, na verdade, né? Porque o que acontece com o videogame? Às vezes a criança ela não se identifica com exercício físico, às vezes a criança não tem habilidade motora para fazer nenhuma modalidade esportiva, mas ela vai jogar o videogame, no videogame ela é muito boa. Sim, putz, é. E aí ela se identifica, e o videogame fala, você é ótimo, você passou de fase, você está indo muito bem, e ela vai, né, se tomando daquela sensação de se sentir competente, de conseguir evoluir no jogo e ter autonomia para evoluir no jogo. E os amigos, né, hoje em dia, os jogos online te proporcionam isso. Tu é bom no jogo, tu tem teu grupo fechado, tu é requisitado, tu te sente parte, pertencente àquele grupo. Então, atende às tuas necessidades psicológicas básicas e isso te torna muito propenso a continuar, né? Por que eu vou querer sair daqui se é tão bom? Uma coisa boa, a gente, né, a criança... Então, a gente tem que tentar o que eu tô voltando às minhas pesquisas e às minhas intenções agora para isso. Para divulgar que as intervenções elas têm que acontecer mais no âmbito familiar e de estilo, né, de comportamento dos pais, de atendimento das necessidades psicológicas básicas da criança fora das telas, para que elas não tenham essa necessidade de procurar atender essas necessidades na tela, no videogame, nas redes sociais. Então, eu pretendo continuar nessa área, é uma coisa que eu me identifiquei bastante. E a gente tem agora, estou terminando meu doutorado em alguns meses, a gente já está na Austrália há quase 10 anos. Estamos pensando nas possibilidades, e uma das possibilidades seria a gente voltar para o Brasil, tanto eu quanto meu marido Diego, a gente tem esse desejo de voltar, não só para voltar para o nosso lugar, para a nossa família, mas também para poder usar o que a gente aprendeu aqui, distribuir o que a gente aprendeu aqui, aplicar na área de pesquisa do Brasil. Porque a gente tem certeza que a gente tem muito a contribuir. Então, alguns contatos já foram feitos, né? Ele já está buscando, vendo como é que vai fazer as parcerias com o Brasil, com o pessoal do Brasil. Se tu souberes de alguma coisa, já claro, avisa, já lembra da gente. E a gente tem agora um plano não tão longo prazo, assim, né? Talvez para o final do ano, para o próximo ano, a gente já vai ter que dar mais uma volta de 360, vamos ver em que lado do mundo que a gente vai parar. Que legal, mas deixa aberto, é legal. Que bom, muito bom. Tomara que vocês voltem e tragam coisas boas aqui para nós. Assim. Acho que é uma experiência muito rica, assim, né? Na Austrália, enfim. Ontem até minha noiva falou, olha, o que tem de gente na Austrália, a área dela é fisioterapia, né? E muita gente brasileira, até do Cefid tá aí na Austrália trabalhando. Eu acho que, enfim, tomara que vocês voltem e ajudem a gente aqui a melhorar algumas coisas. Tomara, né? Tomara, com certeza. Essa é a ideia, né?
A gente veio para cá Sim. pensando em vir e voltar. Então, Aham. tá chegando a hora. Legal. Roberta, obrigado, viu? Acho que tá ótimo, assim, para o nosso papo. Muitas informações legais, além do estudo, né? A gente... eu acho, assim, ó, para mim vai ser o estudo do ano, assim. 2024 é marcado por... Eu geralmente faço aí divulgação científica sobre os artigos, e esse é o que eu mais estou falando, é o que eu mais cito nas minhas Que aulas, legal. e acho que vai ser um dos maiores, porque nessa área, né, acho que tem muito a contribuir. Contribuiu muito já, mas a gente precisa divulgar, falar mais, assim. Obrigado Com por me certeza. ajudar nisso, assim, tá? Ai, O espaço obrigada por fica estar sempre divulgando. aberto. Imagina, mas fique à vontade. Se tu quiser deixar um recado final aí para os ouvintes, fique à vontade. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu realmente não estava esperando, né, nem planejando nenhum tipo de, de divulgação no Brasil assim tão forte, né? Mas, na verdade, assim, atende às minhas expectativas e às minhas vontades agora, que é justamente como eu falei, passar isso adiante e fazer com que isso chegue, né, nos ouvidos e nas cabeças do maior número de pessoas possíveis para que todo mundo possa ser beneficiado e para que exista uma comoção, né, das políticas públicas para que realmente o exercício físico não seja tratado apenas como uma possibilidade, mas sim uma necessidade, né, de estar sendo inserido dentro desse contexto de tratamento da depressão e também de muitas outras comorbidades, né? Mas agradecer por ti, né, pelo contato e dizer para todos que divulguem o estudo, né, que para os ouvintes todos, para quem é da área acadêmica, para quem, né, dá aula, está trabalhando com formação de profissionais de educação física, trabalhando com formação de profissionais da área de psicologia, psicoterapia, né, que enfatizem esses resultados, que divulguem o estudo, que façam isso chegar, ter o maior alcance possível, porque é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz pesquisa, né? É para isso que a Boa. gente continua seguindo nesse caminho. Show de E é bola, isso. Roberto. Muito Eu penso obrigada. mesmo, assim, exatamente. Obrigado, obrigado mesmo. Valeu. Conte comigo e a gente conversa em breve. Ok. Valeu, galera. Tchau, Um tchau. abraço Boa e até a semana. próxima. Obrigada.